Pessoal, seja muito bem-vindo! Você está no Fisquemox, eu sou o professor Carlos Menardes. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de quantidade de movimento. A quantidade de movimento, observe a figura que eu estou colocando aí. Nós temos um caminhão que no meu exemplo tem 72 km por hora, nós temos um carro que também está a 72 km por hora e nós temos a indicação do sentido de movimento. A quantidade de movimento é uma multiplicação. Multiplicação é um produto da massa do corpo pela velocidade do corpo. Observe que o caminhão tem uma massa m e o carro tem uma massa mzinho. Então o que acontece? Se, como eu disse, quantidade de movimento é a multiplicação da massa pela velocidade, aqui no meu exemplo os dois corpos têm exatamente a mesma velocidade. Porém, o caminhão, por ter uma massa maior do que o carro, apresenta uma quantidade de movimento maior. É muito comum também situações em que a massa dos corpos é a mesma e as velocidades são diferentes, para efeito de comparação de quantidade de movimento, ou situações que massa e velocidade são diferentes para ambos os corpos. Mas então, em função dessa situação, nós temos a representação do sentido da quantidade de movimento. Observe aqui que é o mesmo sentido da velocidade que o corpo tem. Então, para o caminhão que está indo para a direita, o vetor quantidade de movimento desse caminhão está para a direita, e para o carro que vai para a direita, o vetor quantidade de movimento também está para a direita. E aqui só lembrando, para obter essa grandeza quantidade de movimento, nós multiplicamos a massa pela velocidade. Aqui é muito importante que a quantidade de movimento e a velocidade apresentam sempre a mesma direção e o mesmo sentido, pois são grandezas vetoriais. Bom, agora observe que eu vou colocar também carro e caminhão numa mesma situação em que eles estão em sentido oposto no movimento. Observe, aqui ambos com velocidade 72, só que agora para a esquerda. Observe que o vetor quantidade de movimento agora aponta para a esquerda. E para calcular, massa vezes velocidade. Eu quero que você me acompanhe agora na solução de um problema que trata justamente essa questão do sentido da quantidade de movimento. Um corpo de massa 2 kg se move para a direita com velocidade de 2 metros por segundo. Alguns instantes depois, nota-se que o sentido de seu movimento é o mesmo, porém sua velocidade agora é igual a 5 metros por segundo. Qual o valor da variação da quantidade de movimento desse corpo? Nesse problema, então, nós queremos saber, olha lá, a variação da quantidade de movimento. Variação é representado pelo delta e é sempre uma subtração do termo final menos termo inicial. Eu falo termo final menos termo inicial porque variação pode ser calculado na realidade para qualquer coisa, até fora da física. E quando nós temos o termo variação, nós fazemos o final menos o inicial. Nesse caso aqui, observa que a variação da quantidade de movimento então é o Q, quantidade de movimento final, menos inicial. Quantidade de movimento, nós vimos que é massa multiplicado por velocidade. Nesse caso, massa multiplicado por V, que é a velocidade final, menos massa multiplicado por V0, que é a velocidade inicial. Aqui tem uma coisa muito importante. Observe que nesse problema existe a informação que o corpo se move para a direita e daí, depois de alguns instantes, ele continua se movendo para a direita, só que a velocidade é maior. Para a direita, na imagem que eu coloco, observe que nós atribuímos então aqui, por convenção, um sinal positivo. Agora olha como que vai ficar a nossa operação matemática. Δq aparece aqui 2 da massa e 5 da velocidade, que é a velocidade final, que você pode ver ali no problema. O sinal positivo, ele não é relativo à massa, e sim à velocidade, ou podemos dizer ao produto da massa pela velocidade. Se positivo é porque o corpo vai para a direita. O negativo faz parte do cálculo da variação, e aqui massa vezes velocidade inicial, que é 2, mais com velocidade 2 também é para a direita, então fica mais também. Nesse caso, 2 vezes 5, 10,
E aqui tem um jogo de sinal, menos com mais, que dá menos 2 vezes 2, 4. Observe que delta aqui é 10 menos 4, 10 menos 4 é 6. Então a variação da quantidade de movimento é 6 kg vezes metros por segundo. Nesse caso aqui, observa, está aqui a situação, caminhão com 2 metros por segundo. Depois de alguns instantes está com 5. A variação, nesse caso, deu um valor positivo, positiva para a direita. Aqui está representado esse vetor, variação da quantidade de movimento. Vamos fazer agora um outro problema, invertendo isso aí. Olha só, um corpo de massa 2 kg se move para a direita com velocidade de 2 metros por segundo. Alguns instantes depois, nota-se que o sentido de seu movimento é o contrário. Porém, sua velocidade agora é igual a 5 metros por segundo. Qual o valor da variação da quantidade de movimento desse corpo? Então, como eu te disse, novamente aqui, ó, a importância da variação da quantidade de movimento final menos inicial. Nesse caso, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Então, massa vezes v, que é a velocidade final, menos massa vezes v0, que é a velocidade inicial. Note agora que nós precisamos da convenção. Para a direita, sinal positivo. E agora, quando o corpo vai para a esquerda, sinal negativo. Nesse caso aqui, observe que primeiro, com a velocidade 2 metros por segundo, ele vai para a direita, o que dá positivo para o produto massa vezes velocidade. Mas, depois de algum tempo, ele tem um movimento no sentido contrário. O sentido contrário é ir para a esquerda, o sinal é negativo. Justamente na multiplicação da massa pela velocidade, é como você vê aqui, ó, massa, velocidade final 5, negativo porque já está indo para a esquerda, aqui positivo porque está indo para a direita no início do movimento, massa 2, velocidade 2, e o sinal faz parte da variação. Nesse caso eu tenho 2 vezes 5, 10, menos 10, menos com mais também menos, 2 vezes 2, 4, nós temos menos 10 com menos 4, a variação é de menos 14 kg vezes metro por segundo. Isso significa que a variação é um vetor para a esquerda. Observe então que inicialmente o caminhãozinho anda a 2 metros por segundo e alguns instantes depois ele está em sentido oposto a 5. E aqui está a variação da quantidade de movimento, que deu maior que o primeiro resultado. Não sei se você lembra, mas lá deu mais 6. Para a direita 6, agora para a esquerda 14. Por que para a esquerda, no caso, um valor maior, valor de 14? Porque aqui, delta, aqui eu não falei ainda, mas ele está relacionado com a força que é feita sobre esse caminhão para fazer a inversão no sentido de movimento. E precisa fazer mais força para parar o caminhãozinho e fazer com que ele inverta de velocidade até chegar a 5 no sentido oposto, do que na situação anterior, em que bastava que o caminhãozinho com velocidade 2 aumentasse para 5, mas sem mudar o sentido. Então, nesse caso aqui, ΔQ negativo para a esquerda, maior intensidade porque teve que ser exercida no sistema mais força para inverter o sentido do caminhãozinho. Bom, essa aqui foi uma aula sobre quantidade de movimento. Se você gostou, dá um like aí. E também se inscreve no nosso canal se você ainda não está inscrito. Você pode colocar suas dúvidas que a gente responde e também pode compartilhar com seus colegas para que eles possam também ver essa aula. Muito bom ver você por aqui. Eu vou ficar te esperando no nosso próximo vídeo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicalbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.